Naturalmente, né, todos se lembram lá da fisiologia, né, que o que é pressão arterial? Justamente uma força exercida pelo sangue contra qualquer área da parede vascular. Então, seria uma relação direta entre débito cardíaco e resistência vascular periférica. O terceiro consenso brasileiro de hipertensão arterial definiu muito bem, né, o que é hipertensão arterial. Então, é considerada hoje uma doença crônica, não transmissível, de natureza multifatorial, assintomática na grande maioria dos pacientes. E esse realmente é o grande perigo, né, que compromete fundamentalmente o equilíbrio dos mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores, levando ao aumento da tensão sanguínea nos vasos, capaz de comprometer a irrigação tecidual e também causar o quê? Lesões aos órgãos-alvos. A definição clínica, então, né, considerando as cifras pressóricas, segundo o JOINT, que é um Comitê Internacional de Detecção e Tratamento da Pressão Arterial, considera paciente hipertenso aquele que apresenta pressão sistólica a partir de 140 mm de Hg e pressão diastólica igual, né, ou maior 90 mm de Hg. Então, a hipertensão arterial sistólica isolada é quando o paciente apresenta uma pressão acima de 140 mm de Hg para sistólica e menor de 90 mm de Hg para pressão arterial diastólica. A classificação, então, né, segue, inclusive, todas as diretrizes brasileiras de hipertensão, segue essa preconização para adultos maiores de 18 anos. E no ano de 2002 também saiu, né, uma nova preconização, mas que se adequa só à população norte-americana. Porque considera a pré-hipertensão, a normal e pré-hipertensão, já o nível 1, que seria hoje considerado na nossa classificação normal e limítrofe. E já considera e junta as duas cifras de hipertensão moderada e severa em uma só. Mas para dados clínicos e epidemiológicos, né, na nossa população, a gente considera essa classificação brasileira do ano de 2002, né, europeia do ano de 2002 e 2003 do sexto JOINT. Quando a gente fala da hipertensão arterial, na realidade a gente tem que considerar a hipertensão arterial primária, que na realidade não tem uma etiologia definida, tem múltiplas causas que pode levar ao quadro hipertensivo, e pode ser também uma hipertensão secundária, que é causada por diversas patologias e alguns estados neurológicos, algumas cirurgias também, que favorecem o desenvolvimento da hipertensão, principalmente as doenças, né, renais, alguns problemas endócrinos, a DEG, que a gente ao final vai falar um pouco, que é a doença específica da gravidez, hipertensiva específica da gravidez, a coarctação da aorta, distúrbios neurológicos, situações pós-operatórias, alguns fármacos, né, principalmente alguns anti-inflamatórios, broncodilatadores, e também a hipertensão sistólica isolada, que ainda que não seja, né, no caso do envelhecimento, ainda que não seja uma situação ideal, é comum com o envelhecimento. Então, na população idosa acima de 60 anos, é muito comum ter esse quadro de hipertensão sistólica isolada. Quando a gente fala um pouco do perfil epidemiológico da hipertensão arterial, a gente observa que hoje nós temos mais ou menos 600 milhões de pessoas no mundo, né? E 3 milhões morrem em decorrência desse agravo. A prevalência varia de estado para estado, mas está em torno de hoje, né, de 10% até 36%, né, aumentando já, considerando a última diretriz, já são as sextas diretrizes brasileiras de prevenção, esse patamar já aumentou para 36% o nível de prevalência da hipertensão arterial, que é muito preocupante. A prevalência, então, como eu falei, varia de 20% a 30% nos diversos estados brasileiros. A associação dela, né, em torno de, observa-se 40% das mortes, né, por AVC em decorrência da hipertensão, e das doenças coronarianas em torno de 25%. A partir dos 45 anos, as doenças do aparelho circulatório são o principal grupo de causas de morte no Brasil, com pequenas variações entre os gêneros. 25,7% foram gastos com intervenções, né? E os pacientes assim, com muitos agravos em decorrência da hipertensão, tanto para o AVE quanto o IAM. E 40% dos casos de aposentadoria por invalidez também são causados
pelo quadro de hipertensão crônica, mostrando também, né, que essa prevalência ela varia nos estados brasileiros. Hoje em Cotia observa-se essa prevalência, inclusive continua até os dias de hoje, né, pelo consenso em 1997 tinha uma prevalência de 44%, hoje ainda está mantendo nessa faixa de 40%. Então, nos estados, né, brasileiros, principalmente na região de São Paulo, observou-se uma grande prevalência da hipertensão arterial durante esse estudo que foi realizado lá. Como foi falado, a hipertensão arterial ela é multifatorial, ou seja, vários fatores de riscos contribuem, né, para desencadear. Então, quando a gente fala da hipertensão primária, ou seja, não tem uma etiologia definida, porque na realidade ela pode ser causada por todos esses fatores de riscos, né? Fatores genéticos, ambientais, anatômicos, adaptativos, fatores neurais, endócrinos, hormonais e também hemodinâmicos. Outros fatores de riscos, né, que nós falamos que pode ser relacionados aos aspectos biológicos dos indivíduos, ou seja, aqueles fatores imutáveis, que fazem parte da genética, da hereditariedade daquela pessoa. Então, a idade, sexo, a história familiar, isso aí, a raça, né, está relacionado com os fatores imutáveis, né? Então, são considerados fatores de riscos importantes. Os indivíduos acima de 60 anos, eles têm maior propensão a vir a desenvolver hipertensão, principalmente pelo próprio processo de arteriosclerose. Sexo mais frequente em homens até os 50 anos, a partir dessa idade é mais frequente nas mulheres, principalmente pela fase da menopausa. A história familiar positiva, hoje já tem estudos mostrando a genética incerta, né, sobre a transmissão, pode ser por gene único, com dominância incompleta, ou também pode ser causada por múltiplos genes. A obesidade, né, já são fatores que a gente pode falar que já são mutáveis, né? Diabetes mellitus, que é uma das principais doenças, né, que tem uma relação direta com a hipertensão arterial. Que a obesidade abdominal também tem uma relação direta com o quadro hipertensivo. Tanto na mulher quanto no homem, hoje tem uma tendência, né, de ter um maior acúmulo nessa região abdominal. A mulher já tem uma característica que a gente fala que é mais do que ginecoide, né? Então tem um acúmulo de gordura não só na região abdominal, mas também na região do glúteo e da coxa. E o homem, que a gente fala que já tem obesidade insípida ou androide, que está mais localizada na região central. E essa gordura central é que de fato propicia o risco para os agravos cardiovasculares, diabetes, né, e a hipertensão principalmente. A circunferência abdominal, ao aferir, deve-se considerar que a mulher com essa circunferência acima de 80 centímetros já tem maior risco cardiovascular e o homem acima de 85. Esses valores variam de acordo com alguns consensos, né? Na Sociedade Brasileira de Obesidade, esses valores são mais aumentados. A obesidade, então, abdominal tem várias causas e a maior prevalência que a gente tem observado são naquelas pessoas com idade maior, né, principalmente nos adultos acima de 45 anos, ex-fumantes, as mulheres, principalmente as pessoas casadas, mulheres casadas, a gente tem observado, por quê? Tem filho, né, normalmente a mulher depois que tem filho, dificilmente ela consegue retornar com aquele peso original, e os indivíduos que têm uma obesidade acima, que é o grau que a gente fala de obesidade acima de 30, eles também vão ter mais dificuldade de perder peso, né? Então, o risco cardiovascular desses indivíduos também está muito aumentado. Quando a gente considera as principais causas da obesidade abdominal e os princípios fisiopatológicos, a gente observa que os mecanismos, eles realmente, né, essas alterações metabólicas, elas contribuem para o aumento da hipertensão e também para o quadro de hiperglicemia. Então, os indivíduos que têm um mecanismo, ou seja, que já são hipertensos, obesos, já têm uma tendência de ter uma obesidade global ou regional, eles vão ter o quê? Um aumento dos ácidos graxos livres, né, que vai interferir na circulação portal ou periférica. Isso vai o quê? Reduzir a captação hepática da insulina, também contribuindo para quê? Para acelerar a gliconeogênese e também aumentar a síntese e secreção do VLDL, que é o quê? Um colesterol altamente aterogênico. Isso vai levar ao quadro de hiperinsulinemia, que por dois aspectos, dois caminhos, vai elevar a pressão arterial. Um é pela ativação do sistema nervoso simpático e o outro pela diminuição e excreção do sódio, que nesse momento, paralelamente, está acontecendo o quê? A estimulação da aldosterona, que retém sódio e água no organismo.
Então, todos esses mecanismos favorecem o quadro de hipertensão arterial. Outros fatores de risco que a gente observa é o que? O consumo excessivo de calorias, bebidas alcoólicas, né? Na realidade, a gente tem observado que a bebida alcoólica não tem uma relação direta com a pressão arterial, mas o uso contínuo dele pode elevar algumas enzimas e liberar algumas substâncias, como as vasopressinas, adrenalinas, os corticoides, que são o quê? Substâncias que elevam a pressão arterial. Indivíduos com inatividade física, ou seja, uma vida sedentária, também é um fator de risco importante. Baixa ingesta de potássio, consumo elevado de sódio. O tabagismo é considerado também um fator importante de risco, não só para a hipertensão, mas para as doenças coronarianas e principalmente quando associados com os contraceptivos, né? Porque aumenta até 50% de risco para as mulheres que fazem uso do cigarro, né, tem o hábito de fumar e usam os contraceptivos. Então, para o risco, 50% de risco para as doenças coronarianas. Então, deve-se evitar essas associações. Então, quando a gente pega as preconizações do Ministério, o que é recomendado para fazer um controle adequado, né? Então, a atividade física, via de regra, a recomendação hoje é a maior parte dos dias da semana, deve-se fazer continuamente, no mínimo por 30 minutos, evitar elevador, né? Fazer caminhadas, usar a escada ao invés do elevador, andar a pé ao invés de usar carro, praticar atividade de lazer, né? Dançar, para as pessoas que não gostam de fazer atividade física, é bom dançar, que também você perde peso, e é um momento que a gente orienta para o paciente, é o quê? Momento de lazer, né? Onde que ele vai poder desestressar. Então, é muito importante que a pessoa tenha isso na sua vida cotidiana. Então, os exercícios mais indicados são os exercícios que a gente fala aeróbicos, caminhada, corrida, ciclismo, dança, natação, tá? Uma frequência mínima, pelo menos 3 vezes na semana, porque menos do que isso você não vai desenvolver o quê? Um condicionamento cardiorrespiratório adequado. Então, em média de 3 a 6 vezes por semana, uma duração mínima de 30 minutos a 60 minutos. Tomando cuidado, porque o indivíduo que está com hipertensão descontrolada, não é recomendado inicialmente uma atividade física, né? Deve-se considerar uma avaliação geral, fazer uma avaliação geral, o acompanhamento médico, e aí, a partir do controle e a estabilização dos níveis pressóricos, é que se recomenda uma atividade física gradativamente. 15 minutos, 20 minutos, inicialmente 3 vezes na semana, e gradativamente vai aumentando a frequência dessa atividade física e também o tempo da atividade. Cada paciente, né, a gente fala que tem uma avaliação individualizada, que cada caso é um caso, então a gente tem que recomendar principalmente esses exercícios aeróbicos, né, e orientar também que o indivíduo tem que fazer essa atividade física inicialmente de forma mais simples, fazer caminhada, procurar respirar de forma adequada, evitando que grandes sobrecargas, né, cardíacas, porque quando ele começa a fazer atividade física, muitas vezes vai ter uma descompensação, uma alteração do débito cardíaco, da frequência cardíaca, tende a estar aumentado durante o exercício. Então, principalmente o paciente hipertenso tem que ser acompanhado, né, inicialmente nessa atividade física para ver se esse parâmetro, né, que seria dentro do normal, a uma taquicardia, que normalmente a 100 batimentos, né, acima de 100 batimentos, já vai poder trazer uma alteração cardíaca importante se ele não estiver bem condicionado. Então, recomenda-se que inicialmente esse paciente seja acompanhado, inclusive avaliando esses parâmetros da pressão arterial e frequência cardíaca. Outros fatores de riscos que também têm uma importância muito grande, às vezes são desconsiderados, né, na avaliação do paciente hipertenso, são justamente que nós falamos que são os estressores ambientais, né, os aspectos ambientais, como, por exemplo, pobreza, né, baixa escolaridade, são fatores que estão muito próximos. Então, o indivíduo, às vezes, ele não vai fazer um controle adequado porque ele não tem uma condição financeira adequada para comprar uma verdura, um legume, para poder comprar adequadamente os remédios que poderiam ajudar no controle da pressão arterial dele. Então, nós não podemos desconsiderar que esses aspectos que nós falamos são os estressores, né, sociais e ambientais, ao final eles pesam muito no controle do paciente. E para fazer uma avaliação que a gente fala do paciente, quais são os aspectos importantes, né? Que são que a gente fala que são aspectos objetivos da investigação clínico-laboratorial.
Então, para a gente poder, de fato, confirmar se o paciente está hipertenso, uma única consulta, uma única medida da pressão arterial não é suficiente. Então, primeiro a gente tem que confirmar a elevação da pressão arterial e firmar o diagnóstico, isso pelo menos 3 consultas subsequentes para poder, de fato, definir qual que é o valor pressórico daquele paciente, avaliar lesões de órgãos-alvos, identificar fatores de risco para as doenças cardiovasculares e diagnosticar doenças associadas à hipertensão quando presente uma doença secundária que está favorecendo na manutenção dos níveis pressóricos elevados. Diagnosticar quando houver a causa da hipertensão. Então, os exames mais comuns que a gente tem observado, na avaliação do paciente hipertenso é um exame de urina, bioquímica e sedimento, creatinina, potássio, glicemia, colesterol total, HDL e triglicéridos, e o exame hematológico, o hemograma, principalmente para se avaliar o hematócrito, a hemácia, e eletrocardiograma de repouso, que são os mais comuns e normalmente que têm sido pedidos tanto nas unidades básicas de saúde, a nível ambulatorial também. Quando a gente observa, para fazer uma avaliação de forma adequada do paciente, a gente hoje está preconizado nas diretrizes brasileiras de hipertensão a estratificação de risco. Então, você vai avaliar o paciente através dos componentes de estratificação do risco de cardiovascular. Então, a primeira coisa que você vai observar é a presença dos fatores de risco e as lesões de órgãos-alvos. Os fatores de risco são os que nós falamos anteriormente e as lesões de órgãos-alvos mais comuns, a hipertrofia ventricular, angina, o infarto prévio do miocárdio, a revascularização coronária prévia, que já são intervenções, que são realizadas para esses agravos, principalmente para o IAM, insuficiência cardíaca. Ou, nos casos de episódios isquêmicos ou AVE, também as nefropatias, doença vascular arterial periférica e as retinopatias hipertensivas. Em relação às recomendações para o segmento, a gente observa que tem que se avaliar não só o nível pressórico, mas também qual que é a frequência que esse paciente vai ser reavaliado. Então, quando a gente considera uma pressão diastólica de menos de 85, uma sistólica de menos 130, esse paciente ele vai ser reavaliado há um ano, porque não tem presença de lesões de órgãos-alvos, não tem problema esse paciente ser reavaliado daqui a um ano. Se esse paciente já tem, mesmo no grau que a gente fala de hipertensão leve, mas ele tem uma presença de lesões de órgãos-alvos ou fatores de risco associados, ele tem que ser reavaliado numa média de 3 a 6 meses. E quando ele está no grau de uma pressão moderada a severa, com presença e lesões de órgãos-alvos, essa reavaliação ela deve acontecer inicialmente semanalmente e depois a cada 1 mês a 2 meses, de acordo com a rotina de cada serviço. Então, na classificação do risco individual dos pacientes, em função da presença de fatores e lesões de órgãos-alvos, o paciente é classificado em risco A, B e C. Então, o risco A vai ser sem fatores de risco e sem lesões em órgão-alvo. O risco B, presença de fatores de risco, não incluindo a diabetes, mellitus, e sem lesão em órgão-alvo. E o risco C, presença de lesão em órgãos-alvos, doenças cardiovasculares, clinicamente identificável ou diabetes mellitus. Então, quando a gente avalia os níveis de pressão arterial de acordo com o risco que o paciente está apresentando, risco A, B e C, inicialmente na pressão normal limite vai ser indicado só o quê? A mudança dos hábitos de vida. Então, mudança no estilo de vida, que é um tratamento não medicamentoso, dieta, atividade física, é o suficiente para manter o controle desse paciente. Os pacientes no estágio 1, se ele já tiver com presença de lesões de órgãos-alvos ou alguns fatores de risco associados, se ele estiver apresentando risco B, até 6 meses ele faz um controle não medicamentoso e a partir de 6 meses já é recomendado, se ele não tiver um controle adequado, o início do tratamento medicamentoso. E o paciente que se encontra na hipertensão moderada e severa, grau 2 e 3, ele já tem que entrar no tratamento medicamentoso. O tratamento principal que a gente fala com o paciente, sempre hipertenso, ele tem que associar aqueles que fazem uso do medicamento, sempre associar o quê? O tratamento não medicamentoso. Isso é obrigatório para qualquer paciente hipertenso, tanto os que fazem uso do medicamento quanto aqueles que não fazem.
Então, as principais recomendações para a modificação no estilo de vida seria reduzir o peso, né, se estiver com a obesidade presente, limitar a ingestão de álcool, né, a 30 ml de etanol para o homem, e no caso da mulher é bem abaixo, né, seria mais ou menos a metade, em torno de 15 ml de etanol para as mulheres e indivíduos de baixo peso. Estimular a atividade física, muito importante, reduzir a ingesta salina, né, tem que ser abaixo de 100 mil salinas por dia, isso corresponderia a uma colherzinha de café por dia, manter a ingestão de potássio, cálcio e magnésio, abolir o fumo, diminuir a ingestão de colesterol e gorduras saturadas. O tratamento mais indicado para o paciente hipertenso seria, né, inicialmente, os diuréticos, né, que via de regra, quando monoterapia, inicialmente na hipertensão moderada, hipertensão leve a moderada, ele tem uma eficácia importante, porém, quando essa hipertensão evolui de moderada a severa, deve-se associar aos outros grupos. Então, o diurético, normalmente, ele está sempre sendo associado com os inibidores adrenérgicos, principalmente os bloqueadores. Hoje, os grupos alvos, pelos efeitos colaterais e pela baixa ação hipertensiva dele, não está sendo muito, antihipertensiva, não está sendo muito recomendado. Então, dê preferência aos bloqueadores do grupo beta, os vasodilatadores diretos, que são os mais comuns, a hidralazina e o minoxidil, os inibidores da ECA, e hoje nós temos o BRA também, que são os bloqueadores da angiotensina, que está tendo uma eficácia muito importante, principalmente os pacientes com nefropatias e diabéticos, e os antagonistas dos canais de cálcio, que são os mais comuns, verapamil, diltiazina, efedipina, além dos antagonistas dos receptores, que eu falei com vocês, o losartan e o valsartan, que são os mais comuns. A associação, normalmente, essas associações, elas foram testadas, né, até ser liberadas, até para ter uma padronização entre os médicos. Ao prescrever essas associações, elas têm uma razão de ser, porque a finalidade principal das associações é minimizar os efeitos colaterais que um único medicamento estaria causando. Então, muitas vezes, a monoterapia, ou quando usado somente um medicamento, ele causa efeitos colaterais que, quando associado com outros medicamentos, minimiza esses efeitos colaterais. Então, essas associações também têm essa finalidade, né? Além do controle da hipertensão. Então, só mostrando que, inicialmente, o paciente tem que ser orientado que ele deve tomar aquelas doses prescritas, né, sem modificar por conta própria. A gente observa que muitos pacientes, ou porque apresentam algum efeito colateral, porque não está se dando bem com o medicamento, ou porque escutou do vizinho que aquele medicamento é melhor,